Olá, alunos! Bem-vindos novamente até a aula 2 do curso de Informática para a Internet, disciplina de Inglês Instrumental. Vamos começar a nossa teleaula hoje e apresentar novamente as professoras. Eu sou a professora formadora Laura Borges Nogueira e estou sendo assistida pela professora Adileide Maria Martins Santos, que está nos acompanhando aqui. Vamos iniciar então a nossa aula 2? Qual é a agenda da nossa aula hoje? Como nós vimos na primeira aula, nós fizemos uma breve apresentação de todo o conteúdo da nossa disciplina. Portanto, nesta aula, nós teremos o seguinte conteúdo. Possessive adjectives são os adjetivos possessivos, os artigos definidos the e indefinido a ou an, aqui ficou invertido, na formatação é an, os prefixos e os sufixos em língua inglesa, ok? Vamos começar então pelos adjetivos possessivos. Quais são eles em inglês e por que eles são importantes? Vejam só. Então nós temos aqui o que nós já vimos na aula passada, o pronome possessivo I. E aí, o adjetivo possessivo correspondente a este pronome é my. Eu, meu, ou meus, minha ou minhas. Então, o my significa isso. Quando eu falo naquela música lá, my love, o que eu estou dizendo? Meu amor. Notaram? Vocês conhecem muitos desses adjetivos possessivos. Vamos lá ver os próximos? You. Você, qual é o adjetivo possessivo? Your, que significa teu ou teus, tua ou tuas, ok? Se eu aponto para um carro e digo your car, eu estou falando o teu carro, ok? Se é algo feminino, casa, your house, tua casa. Então, o your é usado nesse contexto, ok? Próximo, para o pronome he, nós temos o adjetivo possessivo his, que significa dele. Para o pronome she, eu tenho o adjetivo possessivo her, que significa dela. Para aquele pronomezinho neutro, it, nós temos o adjetivo possessivo its, que também significa dele ou dela, mas lembrando que se refere a animais ou objetos, né? E esses objetos são bem variados, como até cidades, por exemplo. Para we, nós temos o nosso, nossos, nossa ou nossas. Então, é o our. Para o you plural, que significa vocês, qual é o pronome, o adjetivo possessivo? Your, que significa seus, suas, ou, mais informalmente falando, de vocês. Esses casacos são de vocês ou são seus? Aí a gente usa esse your aqui, ok? E para o pronome they, nós temos o adjetivo possessivo their, que significa deles ou delas, ok? Então, vamos continuar. Para que servem esses adjetivos possessivos? Professora Leide, por favor. São usados para dar sentido de posse ao sujeito. Adjetivos, como a palavra fala, vem antes do substantivo. Então, se eu digo my house ou minha casa, ele é o adjetivo porque ele está antecedendo o substantivo que é house. Então, é posse, para indicar posse. Meu, teu, tua, dele, dela, nosso, vosso, como a professora já explicou anteriormente. Vamos ver alguns exemplos, o que dá para ilustrar, para captar melhor a ideia. Eu tenho aqui, Lisa and I study together. Continuando a frase, we like our school. Por que o adjetivo possessivo aí é our, nesse momento? Porque eu estou me referindo a quem? Aos nomes anteriores, que são exatamente a Lisa e eu, o Lisa and I. Então é nosso, a partir do momento que eu estou junto com outras pessoas, eu vou me incluir, né? Essa posse também vai ser minha, então nossa escola, nesse caso aqui está no feminino, porque escola é um substantivo no feminino. Próximo. She's my friend. Uma frase bem simples. Então, eu estou dizendo que alguém é amigo meu ou minha amiga.
I like to be her friend. Então, é um complemento dessa frase. Se ela é minha amiga, é claro que eu gosto de ser amiga dela. Então, her friend. Vocês estão vendo aí como as coisas estão se encaixando? Na última, para fechar, Mark lives nearby. Nearby, que significa por perto, ao redor, próximo. His house, is next to my house. Então, numa frase só, eu tenho 2 adjetivos possessivos. Por que o primeiro está his? Porque, como foi visto na tabela anterior, se refere a Mark, que é um sujeito no masculino. E aí, se ele mora por perto, ao redor, próximo à minha casa, aqui, ó, my house, a casa é minha. Ele mora ao redor, então my house, minha casa. Então, meninos, ou caros alunos, meninos e meninas, a gente está vendo aí, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando o raciocínio e vendo que, assim como a gente aprendeu os pronomes pessoais, eu, tu, ele, que é I, you, he, she, it, também é de suma importância para que a gente feche uma ideia, compreender os adjetivos possessivos. Porque a todo momento a gente está falando que algo é de alguém, ou é nosso, ou é do colega. A gente usa muito diariamente nas nossas falas, nas nossas conversas. Por isso a importância de ser trabalhado, de ser explicado, ok? Laura? Muito bem, professora. Obrigada pela excelente explicação. Agora vamos praticar um pouquinho os possessive adjectives ou adjetivos possessivos. Vejam esses exemplos, por favor. Anne is a good friend. Então, eu estou falando de uma moça. Ela é uma boa amiga. Name is beautiful. Nome é bonito. O nome de quem é bonito? Da Anne. Então, se ela é uma mulher, eu vou usar o adjetivo correspondente a ela no singular. Her. Her se refere a Anne. Então, o nome dela é bonito, certo? Então, aqui nós temos a resposta, ok? Então, se refere a Anne. Este adjetivo possessivo se refere a ela. Professora Laura, aqui, só para fechar essa ideia. Digamos que a pessoa não lembre, fique em dúvida. Se ela pusesse she name is beautiful, por que estaria errado? Você pode consolidar essa explicação para tirar as dúvidas dos alunos? Com certeza. O she, como vocês aprenderam na primeira aula, significa ela. Não faz sentido eu colocar esse ela ou she aqui nesse espaço, porque ficaria sem sentido. Ela, nome, é bonito. A tradução seria essa, né? Como a gente sabe, foi explicado pela professora Leide, que os adjetivos possessivos, eles vêm antes, né, de um substantivo, que temos o substantivo name, nome. Então, o nome de alguém. Quem que possui esse nome? Quem é o dono desse nome? Ou a dona? É a Anne. Então, tem que ser um adjetivo possessivo, her, o nome dela, ok? Próximo exemplo com exercíciozinho. Mark and Bob are brothers. Mark e Bob são irmãos. Aí agora eu tenho duas opções. Their, que significa deles, ou they, que significa eles. Deles ou eles. Qual dessas opções vem aqui? Vamos ver o que o resto da frase diz? Pais são Lisa e Kevin. E aí, gente? Vai ser os pais deles ou eles pais? O que faz sentido? Deles, não é verdade? Então, vai ser esta opção. Their parents, os pais deles, são Lisa e Kevin, ok? Próximo exemplo. I am a good student. Eu sou um bom aluno ou uma boa aluna. Vamos ver quais as duas opções? We, que significa nós, ou my, que significa meu, minha, meus ou minhas. Qual das duas opções é a correta? Muito bem, eu acho que vocês também acertaram. My. Se eu estou falando de mim, que eu sou um bom aluno ou uma boa aluna, eu vou falar
algo que pertence a mim. O que é isso que pertence a mim? Aqui fala que são as minhas notas. Se eu sou uma boa aluna, minhas notas são excelentes. Novamente, vocês podem ver o substantivo aqui, notas, notas escolares, né? E o adjetivo possessivo precedendo um substantivo. Por isso que se chama adjetivo, né? Isso é um adjetivo, porque o adjetivo ele sempre modifica um substantivo. Então, eu tenho um adjetivo possessivo que dá o sentido de posse a um substantivo, ok? Vamos seguir? Agora vamos ver os artigos definidos e indefinidos. A gente fala, mas é tão simples isso em português e em inglês também é bem simples. Vamos ver quais são os artigos definidos, quais são os artigos indefinidos e como usá-los, ok? Então, o artigo definido na língua inglesa é este aqui. Quem já não ouviu ou não viu no final de um filme essa frase aqui? Quem já não viu isso? Ou até daqueles desenhos animados, né? The end significa o fim, né? Ou final. Então, é um artigo bem conhecido em língua inglesa, né? Muitas vezes a gente vê até nomes de países que tem no começo dos seus nomes esse artigo, the, né? Que a gente pronuncia assim em inglês. O que significa o the? Como vocês podem ver, pode significar o, a, no singular, ou no plural, os, as. Ok, gente? Professora Leide, por favor. Só como curiosidade, a Laura mencionou na primeira aula que há coisas que na língua inglesa é até mais fácil do que na língua portuguesa. Esse é um caso. Somente um artigo the significando 4 coisas diferentes. Apenas o the significando o, a, os, as. Em português, para cada um, como tem ali, entre parênteses, é um artigo diferente. Nesse caso, a gente vê que é muito mais fácil a língua portuguesa em algumas ocasiões. E aí, o que vai demandar? Como é que eu vou saber se é o, a, os, as? É claro que é o contexto da frase ou do texto, ou do substantivo que está antecedendo, né? Isso aí facilita. Mais uma dica, mais uma curiosidade para vocês a cada dia irem confirmando o quão é fácil ou quanto é fácil aprender a língua inglesa. Laura. Muito legal a sua colocação, professora. Muito bem. Agora, qual é o uso dele? Veja só, é usado tanto no singular, como a professora falou, quanto no plural. O, a, os, as. Vamos ver um exemplo aqui. The house. Olha só. House está no singular, a casa. Olha no plural, igualzinho. Olha o plural aqui, the houses. Então, não muda. Já em português, a gente sabe que mudaria, né? Outro exemplo, the computer, o computador. Olha no plural, computers aqui, computadores, e o the permanece, the computers. Não muda nada, é igual. Então, é muito mais simples a utilização do artigo definido em inglês. A gente não precisa colocar nem no plural e nem mudar do masculino para o feminino. É mais tranquilo, não é verdade? Vamos ver o seguinte slide. Agora, quando é que a gente não usa o the? Vamos ver? Não se usa o the antes de nomes próprios, né, de lugares ou de pessoas. Vamos ver um exemplo? Brazil is a beautiful country. Tá vendo que aqui é o nome de um país ou lugar, né? A gente não vai falar the Brazil, não se fala isso. A gente fala simplesmente o nome do país. Brazil is a beautiful country. Brazil is the country of carnival, por exemplo. Então, você usa o nome sem o artigo, ok? Nome de países, em geral. Vamos ver o segundo exemplo. Seattle is a big city. Seattle é o nome de uma cidade nos Estados Unidos. Novamente, nós não colocamos nenhum artigo aqui. A big city é uma grande cidade. Então, nós não colocamos também antes nomes de cidades, nem país, nem cidade. Terceiro exemplo. Peter is a good person. Aí é que vem uma diferença bem marcante da língua portuguesa. Em português, a gente usa o artigo antes dos nomes. A gente fala assim, o Pedro, a Marcela, o Tiago, a Vanessa. Não é verdade? Sempre o, a. Ou os,
as cidades, né? Você usa antes de substantivo, mas no caso de nomes de pessoa, em português a gente sempre está colocando aí o artigo definido para marcar o nome da pessoa. Em inglês a gente não faz isso. Nós não fazemos isso em inglês. Vocês perceberam pelo exemplo aqui? Peter é o nome de uma pessoa, não tem artigo antes. Peter is a good person. O Pedro, ou o Peter, né, sem traduzir, é uma boa pessoa. Não vamos colocar o artigo antes como a gente faz em português, ok, gente? Próximo exemplo. Mary Ann is my cousin. Mary Ann é minha prima. Novamente o nome pessoal, Mary Ann. Não vou colocar o artigo definido antes do nome da Mary Ann. Não se faz isso em inglês, ok? Muito bem. Agora vamos fazer uma segunda observação referente aos artigos definidos. Por favor, professora Leide. Há a máxima, né, de que para toda regra há exceções. A professora havia dito que não usamos o artigo definido the antes de nomes próprios. Só que atentem aí bastante para essa exceção. Existem países que levam o artigo? Sim. Mas que bom que são poucos, não chega a 7, são 5 ou 6. E são eles aqui. The United States of America. Por que que esse país leva? Por que que Brasil não leva the Brasil? A gente não vai ver the Brasil, mas a gente vê the United States of America. A explicação é porque esse país, o nome dele já foi criado no plural com esse artigo. O nome do país não é Estados Unidos da América, o nome do país é os Estados Unidos da América. Esse é o nome próprio e assim nós o chamamos. Então já está na marca do próprio nome, ok? Assim como também The United Kingdom, ou você pode ver enquanto sigla, The UK, né? É muito comum em texto a gente ver só The UK, The USA, sempre com o artigo. A mesmo caso, o nome desse país já nasceu com o artigo. O nome não é Reino Unido, o nome é o Reino Unido. The Arabic Emirates é outro, que é os Emirados Árabes, é o nome do país, já consta com o artigo. Outro, The Philippines, não é Filipinas, o nome do país é as Filipinas. Como o último, The Dominican Republic, ou The Dominica Republic, é a República Dominicana. Lembrando que esse artigo já nasceu com o nome do país. Essa é a diferença, essas são as exceções. Tem mais? Não, não tem mais, apenas esses. Que bom que são só alguns, dá para a gente gravar, memorizar logo, e a gente vai lembrar que para a maioria não usamos, ok? Laura? Obrigada por explicar essas exceções, que são, a gente, né, considera umas pegadinhas, mas é nome de país, mas são exceções apenas e vocês, vendo, né, esse slide, vocês vão sempre se lembrar delas. Sigamos em frente. Temos uma terceira observação em relação aos artigos definidos, que é o seguinte: em se tratando de nomes de pessoas, somente em nomes de famílias usamos o artigo the. Exemplo, que a gente conhece bem, né, o desenho lá dos Simpsons, The Simpsons, ou Os Simpsons, né? Então, antes de nome de família, lembrando, a gente põe o nome da família e o Szinho no final, geralmente por conta de se referir à família como um todo, a gente usa o artigo definido antes desse nome, certo, gente? Muito bem. Agora vamos para o outro tipo de artigo, que são os artigos indefinidos. O que são os artigos indefinidos? Tínhamos visto o definido. O que é o definido e o que é o indefinido? O definido, como já disse, você está definindo, está dizendo é aquele lá, o, a, ou os, ou a. Você já definiu de quem você está falando ou do que. O indefinido, a palavra já diz, né? Como nós temos em português. Significa o que em português? Vamos ver? Uma, uns, umas. E em inglês, como é que eles são? Como é que é a escrita ou a pronúncia? Temos an, que são usados antes de palavras que iniciam com som de vogal. Vamos ver um exemplo? An eagle, an orange, an umbrella. Prestem bem atenção, gente, nessa diferença.
Vamos falar do N e do A, esse outro aqui, ó, A. Ambos são artigos indefinidos, têm o mesmo significado, é a mesma coisa. A única diferença, quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro, e isso para compreensão de textos não vai fazer nenhuma diferença, apenas para aqueles que vão usar a língua, falar ou escrever, né, que tem que saber quando colocar, é que o N, esse primeiro aqui, a gente usa antes, né, de palavras que começam com som, vejam só. Lembrando que é o som de vogal. E aí nós temos esse exemplo. Eagle começa com som de vogal. Coincidentemente, é uma vogal. Então, a gente usa N. Orange começa com som de vogal. Então, usamos o N antes. Umbrella começa com som de vogal e também é uma vogal, né? A escrita. Então, também usamos o N, certo? Agora vamos ver o A, o outro artigo indefinido que tem o mesmo significado do N. Ele é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante. Prestem atenção, aqui nós estamos falando de som de consoante. E aí vem a diferença. Vocês perceberam que aqui nesse exemplo do umbrella, eu tenho uma palavra começando com U, certo? Olha o exemplo aqui. Esse terceiro exemplo com A também começa com U. Mas por que aqui eu uso o N e aqui eu uso o A? Lembrando que a gente está falando de som, não de letra. O som dessa palavra aqui não é o mesmo som, né, dessa letra aqui, não é o mesmo som dessa daqui. Aqui se pronuncia university. Então, como o primeiro som é U, university, não é considerado esse U, não é considerado som de vogal, é considerado som de consoante em inglês. Por isso que eu uso A em vez de N. Então, eu falo a university. Então, toda vez que você tem o som de U, mesmo que seja uma vogal, você vai usar o A em vez do N, ok? Outros exemplos. A cat, som de consoante. A house, som de consoante. A dog, som de consoante. Essa diferença que a gente falou aqui para vocês é apenas para vocês conhecerem, a título de curiosidade. Não influencia na compreensão de um texto, porque vocês já sabem que N e A têm o mesmo significado. Uma, uns ou umas. Ok, gente? Vamos passar para o próximo? Vamos fazer alguns exercícios utilizando os artigos definidos e os indefinidos. Professora, vamos fazer juntas, professora Leide? Sim, vamos, mas eu gostaria muito que a gente voltasse no parágrafo, no slide anterior. Pode falar, professora. Nós cometemos um pequeno erro ao mencionar que o artigo indefinido a ou N pode servir tanto para uma quanto para uns, umas, e não é verdade. Vamos retificar. Somente no singular, somente para uma. Eu quero dizer uma casa, né? Não é tá específico, não é a casa, é uma casa, então eu vou dizer a house. Eu quero dizer um homem, então eu vou dizer a man. Eu quero dizer uma laranja, então eu vou dizer an orange. Tá, pessoal? Somente no singular. Perdoem aí a nossa falha, mas às vezes a gente vai digitando, vai organizando e cometemos erros, afinal somos seres humanos, ok? Só isso, professora. Obrigada pela correção. Inclusive, esse uns e umas são outras palavras que são utilizadas para se referir. Some, any, isso aí é um conhecimento extra que vocês podem adquirir com o tempo, ok? Vamos voltar então para o nosso practicing. Vamos usar os artigos definidos e indefinidos para completar os espaços em branco, ok? Aqui nós temos a primeira frase, eu faço a primeira frase, a senhora faz a segunda, professora, para a gente ter essa interação aqui. Walsh Family. Lembram que com nomes de famílias a gente pode usar qual artigo? Muito bem, o artigo definido, the. Então, eu coloco aqui, the Walsh Family. The Walsh Family have computer at home, computador em casa. Então, deve ser um computador em casa. Não o computador, não é verdade? Então, vamos colocar a computer, porque temos aqui o som de consoante. The Walsh family have a computer at home. Próxima frase, professora. Ok. Their son uses computer. Eu já mencionei, olha aí, está repetido esse objeto computer. Então,
no primeiro momento, ele não estava específico, estava falando aleatório. Eles têm um computador. Mas no segundo momento, eu estou especificando. Their son uses the computer, porque ele só tem um, né? Por que que vai ser the? Por que que não é a computer? Porque já foi mencionado que eles têm um computador em casa. The computer to help with... Pode ser homework, pode ser the homework, porque ele usa o computador para ajudar na tarefa de casa. And to play games, ok? Então, a gente está selecionando, gente, tem muito a ver com significado. Aqui a gente está trabalhando com algo que vai fazer uma diferença no significado. Na hora da interpretação, a gente precisa enfatizar e selecionar o que faz, o que predomina, o que faz um efeito no texto. Nesse caso, entre você usar um artigo ou outro, acaba mexendo, acaba interferindo na ideia daquela frase ou daquele texto. Então, nesse caso especificamente. Continuando, their daughter ou their daughter uses... E aí, professora, a senhora acha que, continuando... Lembrando com the, que né? a gente, quando fala da primeira vez de um item, de alguma coisa numa frase ou num texto como esses, na primeira vez a gente usa um computador. Todas as outras vezes a gente vai se referir àquele mesmo computador. É o que a gente fala de backward reference em inglês. Você faz uma referência para trás, ou você volta a falar de algo que foi mencionado lá atrás. Então, uma frase, numa história, um menino passou pela minha casa. O menino estava correndo. Notou que eu usei um no começo e depois usei o? Por quê? Porque eu já falei do menino, não preciso usar um novamente. Eu vou usar o artigo definido. Em inglês é do mesmo jeito. Eu faço uma referência para algo que eu já mencionei lá atrás, então eu já não vou mais usar o artigo indefinido a, neste caso. Eu vou usar o artigo definido the. Por quê? Porque eu já defini qual é o tópico ou a coisa ou o assunto do qual eu estou falando, que no caso é computer. Então, duas vezes apareceu computer depois da primeira referência, eu vou usar o artigo definido the, ok? Então, the computer for projects and for? The personal email. Muito bem. O que a professora Laura acabou de falar, a gente vê na frase seguinte. All family. Bom, já foi mencionado anteriormente a family no texto? Já foi mencionado? Se já foi mencionado, então eu vou dizer all the family, porque é a família que eu já me referi anteriormente. Muito ok, bem. gente? Muito bem, professor. Estão acompanhando aí? Está dando para identificar e discernir o momento de usar o artigo definido e o momento de usar o artigo indefinido? Que bom, a gente fica feliz aí com o acompanhamento de vocês. E por último, no finalzinho nós temos, né? All the family uses it, ou o computador, para extrair informação, para conseguir informação from internet. A gente fala internet, a internet, não uma internet, em inglês do mesmo jeito. Então, from the internet. Então, eles usam o computador, toda a família usa o computador para extrair informação, para colher informação da internet. Isso. Então, é bem tranquilo também, né? Um pouco parecido às vezes com o português, quando a gente fala de coisas definidas, como internet, né? Que é algo definido. A gente não fala nunca uma ou outra internet, é sempre a internet, ok? Sigamos adiante. Agora vamos trabalhar com os afixos. Afixos é um termo que se usa para se referir a sufixos e prefixos. Os afixos são importantes, a compreensão deles em língua inglesa, porque eles são bem coladinhos, né? Você cola eles nas palavras ou no que a gente chama de raiz da palavra, e aí você forma novas palavras com eles. E isso é importante porque você pode ampliar o seu vocabulário em língua inglesa conhecendo quais são os principais afixos, prefixos e sufixos em língua inglesa. Vamos ver um pouco mais sobre isso. O que são eles, então? São prefixos e sufixos, como nós falamos, e eles ajudam na compreensão de um texto. Eles vêm onde? Antes ou depois do radical ou da raiz da palavra. Então, eles vão acompanhar a palavra e podem vir antes ou depois, ou, ao mesmo tempo, a frase pode ter um prefixo
A palavra pode ter um prefixo e um sufixo, ok? Vamos ver alguns exemplos. Unhappy. Então, nós temos happy, significa feliz, eu acrescentei o prefixo un, formei unhappy, que significa infeliz. Vejam o significado que altera, né? Happy, feliz, unhappy, infeliz. O prefixo dis. Tem a palavra function, que é função, e aqui disfunção. Formei outra palavra. Busy, business. Então, formei outra palavra. Treatment, ok? Então, eu formei, aqui eu tenho um sufixo, nesse caso, e aqui também um sufixo. Aqui foram prefixos e nessas aqui foram sufixos que eu acrescentei na palavra. Que o verbo tratar, tratamento. Ocupado, acrescentei o sufixo, ficou negócio. Formou uma nova palavra e aqui formou tratamento, a junção do verbo tratar com o sufixo ment, ok? Os prefixos vêm antes do radical da palavra. Vamos ver alguns prefixos? Professora Leide, por favor. Pessoal, isso segue muito o mesmo significado na nossa língua. Lembrando a vocês que as línguas inglesa e portuguesa, elas em alguns momentos, principalmente se tratando da estrutura, elas estão bem próximas. E aí é um caso, porque trata-se de estrutura de língua, né? Usamos esses afixos para aumentar o nosso vocabulário, o nosso repertório. Ajuda demais e ajuda também na compreensão de um texto. Agora, estudando os prefixos, aquilo que vem antes do radical, da raiz da palavra, como a professora já mencionou. Então, nós temos alguns anti, be, mess, self, and this. Esses são alguns prefixos. Vamos ver que palavras a gente consegue formar a partir deles? Então, no primeiro, anti, que tem o significado de oposição, né? Também na nossa língua. A mesma coisa, o mesmo significado. Logo, eu tenho antidiuretic ou antinuclear. Então, é a mesma coisa, antidiurético, antinuclear. É bem parecido. E aí você nota que temos também uma palavra cognata. Se eu leio anti-nuclear, eu vou saber que é antinuclear. Mais uma vez, enfatizando, ratificando que estudar a língua inglesa, aprender a língua inglesa é muito fácil, graças a esses cognatos que a gente tem visto. Aqui, ó, biennial. Então, um leigo na língua inglesa logo faz a correlação na língua portuguesa, que é bianual, a cada 2 anos, né? Mês nós não temos na nossa língua, mas temos na inglesa, que ele tem um significado de mal, uma coisa de mal. Eu tenho na palavra misunderstood, até para quem conhece, tem uma música do Bon Jovi, misunderstood. Então, nessa música aparece que é um mal entendido, porque vem da palavra understand, que é entender. Então, daí forma uma nova palavra, mal entendido, desentendimento. O próximo é a palavra self. Esse prefixo self, ele está muito em voga, né? Até porque as pessoas, tecnologicamente falando, estão usando muito esse instrumento, esse recurso que é tirar fotos, selfies. A palavra selfie, que é você tirar foto de si mesmo, vem desse prefixo self, que significa próprio, alto. E a gente vê em contextos como, por exemplo, num restaurante que tem o serviço self-service. Então, autoatendimento, atendimento próprio, você se atende. Então, vejam que está aí no nosso dia a dia. Até os prefixos a gente vê muito aqui emprestado da língua inglesa na língua portuguesa. Continuando, aí tá, como exemplo, de self eu tenho self-esteem, que é autoestima, eu tenho self-portrait, que é autorretrato, e assim sucessivamente. Sabendo deles, quando vocês verem esse self anterior a uma palavra, você vai logo matar a charada e vai facilitar a compreensão. Mais um, que ele aparece, ele é o contrário também. Incredible, inacreditável. Injustice, injustiça. Insufficient, insuficiente. Então, você tem a palavra sufficient,
é suficiente. Insufficient, insuficiente. Contrário de negação, né? Quer dizer, o significado de negação, perdão. Agora, mais um, disapprove, é o mesmo significado de negação. Eu tenho approve, que é aprovar, disapprove é desaprovar. É bem parecido no português. Disposable, e tem disconnect, que é aí desconectar. Então, são só esses? Não. A gente vai precisar, a gente vai pedir que vocês busquem, que tem muito mais. A gente não pode tratar toda a lista aqui, não teríamos tempo para isso. A gente está trabalhando alguns para que vocês se motivem a estudar, a buscar mais. Não é mesmo, Laura? É isso mesmo. Notaram que quando vocês acrescentam prefixos, vocês até criam novas palavras, né? O exemplo de anti-nuclear. Nuclear, uma guerra nuclear. Um movimento antinuclear. Notou como muda o significado? Então, entender como se usam os prefixos e quando e em que momento eles são acrescentados a uma palavra, para qual sentido eu quero dar, ajuda muito na compreensão de um texto. Vamos seguir adiante. Agora vamos ver os sufixos. O que são os sufixos? São aqueles afixos que você coloca depois, no final da palavra, ou após o seu radical, ou após a raiz. Então, vocês viram os prefixos que você colocou junto lá no comecinho da palavra e os sufixos no final. Você coloca lá no final da palavra, formando uma nova palavra. Vamos ver alguns exemplos? Aqui nós temos esse que a gente, né, vê bastante frequência em língua inglesa, o shun, a gente lê desse jeito, shun. Então, nós temos addiction, que significa adição ou muitas vezes também vício, né? Pode significar vício nesse sentido. Outro, ly, que é um outro sufixo que você acrescenta à palavra. Então, aqui nós temos a palavra month, que é mês, monthly, mensalmente. Esse sufixo li, geralmente é traduzido em português por mente. Então, mente, mensalmente, anualmente e assim por diante, ok? Logi, technology, é bem conhecido, tecnologia. Nós vimos lá naquele texto na aula 1, alguns exemplos de disciplinas, biology, né? Nós temos aqui technology, geology, então são estudos de alguma coisa, que é o estudo da tecnologia. E esse sufixo, ele dá essa característica à palavra, é o estudo de alguma coisa, ok? Able, available, então você tem aqui algo que é disponível. O ER é um sufixo muito utilizado em língua inglesa. Por exemplo, vocês têm o verbo work, que significa trabalhar, certo? Você acrescenta só o ER no finalzinho e olha só o que vocês têm. Worker, que significa trabalhador. Depois, quando a gente chegar nos exercícios, vocês vão ver outros exemplos de palavras que são formadas, geralmente profissões, que são formadas com o acréscimo desse sufixo num verbo. Aí você cria uma pessoa que faz aquela ação, que é um trabalhador que executa aquela ação. Vamos ver nos exercícios, ok? Outro sufixo, nes. O nes, você acrescenta e você forma outras palavras. Happy, vocês lembram do happy? Happy, o adjetivo happy, feliz, né? E aí você acrescenta o nes, há uma ligeira transformação na palavra, substitui y por i aqui, e aí fica felicidade. Esse ITY, available, que vocês já viram aqui, eu acrescento, além desse sufixo, eu acrescentei mais um, ainda existe essa característica. Ainda você tem outro, availability, disponibilidade. Aqui é disponível, aqui é disponível. Quer dizer, eu posso acrescentar mais de um sufixo na palavra, formando mais palavras. E tem palavras que às vezes tem dois sufixos e ainda tem o prefixo. Olha que legal, formou mais uma terceira palavra, né? Vamos dar um exemplo, professora? Vamos ver o national. Unhappiness. Muito bem. Aqui, olha. Lembra dos prefixos? Aqui. Que é un. Un, aqui na frente do happiness. Vira unhappiness. Felicidade
Tristeza infelicidade. ou infelicidade. Você colocou o prefixo para ideia contrária, né? E aí ficou infelicidade ou tristeza, se a gente quiser traduzir dessa forma. Então, você pode criar várias palavras com os prefixos e os sufixos, ok? Próximo exemplo. Less. Useless. Então, nós temos algo que pode ser usado, que não pode ser usado. Ele dá a ideia contrária, o less. Então, algo que pode ser usado, mas não é. É inútil, que não é útil. Sem utilidade, né? Sem utilidade. O full já é o contrário do less. Vejam bem, o full é o contrário do less. Eu acrescentei o full a essa palavra. Então, em vez de useless, inútil, eu falo useful, útil. Notaram que às vezes um sufixo é o contrário do outro? Então, o full é o contrário do less. Ok? Não vamos confundir com essa palavra aqui, ó. Muita gente confunde com 2 L's. Isso aqui não é um sufixo, gente. Isso aqui é um adjetivo, tá? E significa cheio, ou completo, ou cheia. Não é isso, é só com um L. Vamos lembrar bem, ok? Vamos seguir adiante. Vamos agora para o practicing desses afixos. Vamos ver como é que você pode utilizá-los melhor. Professora Leide, por favor. Ele está pedindo, o enunciado está pedindo para o quê? Encontrar os afixos, né? Então, os afixos, então a gente vai entender que pode, dependendo da palavra, ser um prefixo ou um sufixo, ou, como a gente disse ainda há pouco, uma palavra que contém os dois. Vamos à leitura? Every language has its strength and weakness. For example, Fortran is a particularly good language for processing numerical data, but it doesn't lend itself very well to organizing large programs. Pascal is very good for writing well-structured and readable programs, but is not as flexible as the C programming language. C++ embodies powerful object-oriented features, but it is complex and difficult to learn. Então, nesse texto que vocês acompanharam, o que de cara dá para eu marcar? Eu e a professora Laura faremos aqui, que eu acredito que vocês vão acompanhando o raciocínio. Na primeira frase, eu tenho algum afixo? Every language has its strength and weakness. Eu tenho na palavra weakness. Muito bem. A palavra weakness é formado de um adjetivo weak, que significa fraco, com o sufixo ness, né, que vai dar a ideia de substantivo. Então, uma coisa que era fraco virou fraqueza, ok? Fraqueza ou um outro sinônimo, professora? É isso mesmo, fraqueza, né? Lembrando que aqui está no plural, né, professora? Então, fraquezas. Por isso que tem esse S no final da palavra. Está no plural, fraquezas. Continuando. For example, Fortran is a particularly good language. E aí, encontraram algum? O li, que a gente lembra que também é um sufixo. For processing numerical data. Aqui tem... Mas eu acho que nós não trabalhamos. O call, ele vai ser um prefixo também, call, que tem em algumas palavras. A raiz da palavra é só até numeric. Aí o resto, call, é um sufixo. Continuando. But it doesn't lend itself, aí aqui é um pronome, né? Very well to organizing large programs. Pascal is a very good for writing well-structured and readable. Mais um. Able. Então, com o verbo read, readable, programs, né? Programas legíveis, de leitura que a gente pode ler claramente. But is not as flexible. Olha só, na palavra anterior era able, agora aqui só é bow. Então, flexible... able, né? Como flexível. Então, flexível.
As the C programming language. C++ embodies powerful. Olha outro aí, o full, né? Que a professora explicou ainda agora. Full com power, quer dizer, poderoso. Object. Oriented features, but it's complex and difficult to learn. Então, nesse texto pequeno, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 afixos. Isso quer dizer que quanto mais conhecermos, muito mais fácil vai ser a compreensão de um texto. Professora. Ok. Então, ajuda bastante, né, gente? Como vocês puderam ver. Vamos seguir em frente? Vamos fazer alguns exercícios para praticar um pouco mais os afixos, ok? Complete as palavras, já estou lendo em inglês aqui, viu, professora? Porque é um cognato, é complete, né? Complete as palavras com os afixos adequados quando possível. E aí, gente, qual será o prefixo? Será que vai caber um prefixo aqui ou um sufixo? Prefixo ou sufixo? Professora, o que a senhora acha? Olha, pela palavra, que é uma palavra comum, a gente vai ver que um prefixo não cabe aí. Então, vai caber um sufixo, emotion. Lembra do shan, que foi o primeiro que a professora apresentou? Emotion, que é emoção. Esse shan, a gente sempre vai substituir pelo são, com C cedilha na nossa língua. Ok. Aqui, usual é o radical da palavra. Eu posso ter os dois, um prefixo e um sufixo, ou só um ou ser outro? Aí eu posso ter os dois. Então, unusual, unusually, pronto. Unusually, que fica... Não comum, incomum, incomumente, né? Incomumente, exatamente, ele é um advérbio na negativa. Sad, eu vou poder acrescentar apenas o prefixo, o sufixo. Que é o ness, que transforma um adjetivo em um substantivo. O que era triste ficou tristeza. Lembra que esse ness transforma a palavra em substantivo, ok? Da ideia de substantivo. Vamos ver se a gente encontra mais. Bio, o bio, nesse caso aí, logy, ok, só um sufixo. Que ficou aquela ciência, aquela matéria, aquela disciplina que vimos há pouco, que é biologia ou biology. Próximo, teach. Teach é um verbo. O que eu poderia acrescentar a esse verbo? Teacher. A professora Laura falou das profissões que a gente acrescenta ER e de um verbo passa a ser um substantivo. Act, o verbo atuar. Actor é o substantivo ator. Teach é o verbo ensinar. Teacher é o substantivo professor. E assim sucessivamente. Espero que vocês tenham absorvido bem esse assunto explicado. Exatamente. Lembram do philosophy? Filosofia? Olha aí o prefixo ER. Philosopher é o filósofo, é aquela pessoa profissional da filosofia. Então, esse sufixo é bem comum para as profissões. Vamos seguir adiante. Agora, vocês têm uma atividade para fazer, para praticar um pouquinho os conteúdos que nós vimos nessa aula 2. Não se esqueçam da importância dos afixos, prefixos e sufixos, né, que dão um significado diferente às palavras, os adjetivos possessivos que vocês também aprenderam hoje. Espero que consigam fazer o exercício e daqui a pouco a gente volta para fazer as correções. Nos vemos mais tarde. E aí, terminaram os exercícios, vamos fazer as correções agora? Vamos para o primeiro exercício. Substitua os nomes ou pronomes pelos respectivos adjetivos possessivos. Lembrem dos adjetivos possessivos. Vamos ver o exemplo. Susan loves her mother. Her, referindo-se a Susan. Susan ama sua mãe. Eu faço um, a professora Leide faz o outro, ok? Letra A. He loves mother. Qual é o adjetivo possessivo referente a he? Vocês lembram? Então, nós temos o
his. Ele ama a mãe dele. Lembrando que em inglês os adjetivos possessivos vão vir sempre antes do substantivo. Letra B, professora Leide. Letra B, nós temos we love mother, né? Pelo contexto dá para a gente completar essa frase, se estamos falando de adjetivo possessivo. Vamos buscar um que esteja relacionado ao pronome que é o we. A gente aprendeu que é we love our mother. Muito bem. Agora, the girls, na letra C. As garotas. Olha, são elas, né? As garotas amam mãe. Vamos lá. As garotas amam a mãe delas. Lembram o que é delas? Their. As garotas amam a mãe delas. Ok? Letra Ou D. suas mães, né, professora? A é gente uma diz, mãe só, né, na realidade. Informalmente, suas mães. Ah, ou então, nesse caso, se for uma mãe para cada garota, pode ser suas mães. Mas se for apenas uma mãe para todas as garotas, então a mãe delas. Beleza. É bom a gente comentar sobre isso porque há essa variação na nossa língua também. Na língua inglesa não seria diferente. A letra D eu tenho I love mother. Estamos falando só de mãe, mãe, mãe. Então, se é I, então eu amo quem? A mãe minha ou minha mãe. Eu amo minha mãe. I love my mother. A gente aprendeu que my é para meu ou minha. Vamos à letra E agora. David. O David é um rapaz. Ele ama a mãe igualzinho tá aqui na letra A. Ele ama a mãe dele. Letra F, professora. The dog loves. Preste bem atenção se o sujeito na frase está no singular ou no plural. Isso é muito importante. Então, aqui eu tenho the dog. Logo, eu vou saber que o cão está no singular. Loves, mas o cão é uma pessoa? Não, é um animal. Lembra que para animal a gente usa aquele neutro lá, it. Então, qual é o possessivo de it? It's. Muito bem. Letra G. You love, aí nós temos o pronome you. Vamos usar o adjetivo possessivo your. You love your mother. Você ama sua mãe. Ok? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Então, só estudar os pronomes e os seus adjetivos possessivos correspondentes. Ok, galera? Vamos para o próximo exercício. Complete o texto com o artigo adequado. Lembram? Artigo definido the e artigos indefinidos a ou and, significando um ou uma. E o the significando o, a, os, as. Vamos lá. Vamos fazer juntas, professora Leide. Começando pela primeira frase. I work in big company. Eu trabalho numa grande companhia. Já estou dando a resposta. Numa grande companhia. A big company. Em inglês nós temos a junção do que a gente separa, o que em português a gente junta. A gente fala numa. Em inglês, em uma. Então a gente usa esse uma, o a, é uma grande empresa, ok? Onde? Em New Jersey, Nova Jersey. Professora, continue, é o próximo. Aí ficou fácil, né, pessoal? Porque a gente viu que United States, como é o nome do país? In the United States. Muito bem, o nome do professora. país já nasceu com o artigo. Very good. Continuando. There I am, olhem só, there I am engineer. Olha a dica, gente, toda vez que eu falar que alguém é um professor, um engenheiro, um taxista, seja lá o que for, qualquer profissão, eu sempre vou usar o artigo indefinido e nunca o artigo definido, quando eu falar qual é a profissão dessa pessoa. Então, eu sou um engenheiro. Lembram do som da vogal engineer? Portanto, an engineer, ok? Professora, continue. Vale lembrar que é bom fazer associação com o português, porque em português a gente não fala isso. Eu sou uma professora. Quando a gente se apresenta, a gente fala, eu sou professora. Qual é a sua profissão? Ah, eu sou professora, eu sou engenheiro, eu sou atriz, enfim. No inglês é preciso, é por uma questão de convenção da língua. Quando nos apresentamos, falando de nossa profissão, a gente usa sempre, é uma regra da língua.
I am an engineer, I am a teacher, I am a lawyer e assim sucessivamente. Só para frisar essa diferença do português com o inglês. Bom, próxima frase. My colleagues, que é colega de trabalho, tá? Colleagues é colega de trabalho. My colleagues are very friendly and we have busy days every day. Continuando, we have boss. Boss, para quem não sabe, é chefe. Então, nós estamos falando do nosso chefe. Então, we have the boss, an boss ou a boss. Acertaram, né? A boss. Nós temos um chefe. Toda empresa geralmente tem um chefe, né? Então, we have a boss. Professora? Okay. Continuando. Voltando, lembrando, vamos lembrar daquela dica que eu dei para vocês, das referências para trás, para coisas mencionadas atrás. Falei do chefe. Olha só o pronome que eu estou usando ali. He, ele. Então, eu estou me referindo ao chefe. Vamos lá ver como é que fica aqui? He is the best boss ever. Olha que puxa-saco. Ele é o melhor chefe de todos. Ou melhor. Por quê? Porque eu já falei do chefe antes. Então, eu não preciso usar o artigo indefinido eu uso o. Referência para trás, ok? Continue, professora. In Brasil. Brasil é um país, está naquela relação daqueles países que levam o artigo? Ou está na relação das exceções ou não? Não, né? Não está naquela relação. Logo, não leva o artigo, porque é o nome próprio, o nome de um lugar. In Brazil, não precisa in the Brasil para dizer no Brasil, aí vai direto. In Brazil, então não leva. Quando não leva, a gente vai pôr o X, até porque no enunciado da questão tá quando necessário. Fiquem atentos que nem sempre vai ser preciso usar. Aí é que cabe a vocês identificarem o momento que não precisa usar. Esse é um. In Brazil, we have important customer. Ah, eu estou falando, olha o sujeito, busca lá o sujeito da frase. Important customer, importante cliente. Ah, mas eu não disse quem era, logo eu generalizei. Se eu generalizei, eu vou usar o artigo indefinido. E se é indefinido, para eu saber se é a ou an, eu vejo se a palavra que inicia, ela é com som de vogal e de consoante. Logo, ela é com som de vogal. Important, in começa com som de vogal. Se é som de vogal, a gente usa an, ok? Laura. Continuando. It is Camargo Correia Company. Veja só, eu estou me referindo, esse it se refere a esse cliente aqui. E é um cliente, pessoa jurídica, não é uma pessoa. É o nome da companhia, Camargo Correia Company. Será que eu preciso colocar algum artigo? Eu vou colocar um ou uma, an, ou a, na frente, ou o artigo definido the, é a, em inglês, como vocês viram, nomes próprios, em geral, não são acompanhados de artigos, né? Artigos definidos. Só em algumas exceções, como vocês viram lá. Neste caso, nós não precisamos do artigo definido, nem do artigo indefinido, muito menos, ok? Professora Leite. Para completar, para finalizar, I am happy professional. Ora, a professora falou ainda há pouco que se mencionamos a nossa profissão, o que fazemos, logo a gente vai utilizar o artigo indefinido, o a ou an. Nesse caso, eu tenho happy professional. Eu sou um profissional feliz. Então, ele quer aí destacar quão feliz ele é. Por isso, é o artigo a. Por que que é a? Porque happy, consoante, som de consoante. Ok? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido com esse exercício um pouquinho mais do uso dos artigos definidos e indefinidos, ok, galera? Seguindo em frente, o exercício 3, ele vai falar sobre palavras formadas por prefixos, né, por sufixos no caso, e aí você vai dar a tradução deles e grifar o sufixo. Vamos lá corrigir? A primeira, qual é o sufixo? Nós temos aqui shan. Lembrem? Vocês lembram disso? Conservation é um cognato. Portanto, professora Leide, qual é o significado? Conservação.
Muito bem, professora. Conservação. A gente já viu que os cognatos nos ajudam muito. Próximo eu tenho terminology. Qual é? É sufixo ou prefixo? Ah, sufixo. E é logi. Logo, terminologia. Está bem parecido com a nossa língua. Próximo, user. Aqui nós temos a palavra use. Como já termina com a letra E, eu não preciso acrescentar ER de novo. Eu só ponho o R para aquele finalzinho, né, de profissões ou de pessoas que fazem uma certa ação. Então, nós temos ER ou apenas para quem quiser só colocar o R, mas o prefixo, o sufixo é o ER, tá? Lembrando. E essa palavra significa alguém que usa alguma coisa, é o quê? Um usuário. Ok? Aparece uma palavra aí que não tem a tradução literal no português, na língua portuguesa, hacker. Então é muito, no mundo da internet, do computador, é muito utilizada essa palavra. É alguém que entende muito, que pode explorar, que pode hackear no sentido pejorativo também, que é alguém que rouba algo, tira, elimina, cancela, deleta algo de alguém, ou alguém que, lembra daquela história daquele americano que conseguiu hackear as contas do governo americano? Então, esse que é o hacker. É aquele que explora a internet de todas as maneiras. Ele conhece tanto que ele faz coisas que até uma empresa de programas não sabe. Bom, hacker, aí, como é um profissional, por isso, hackeador, que é o... é o hackeador mesmo, hackeador, né? Como ou hacker, né? Como hacker. A gente costuma usar em português. A palavra se mantém no próprio inglês, não tem uma tradução para o português, ok? Mas ela termina em ER, por quê? Porque é uma profissão, ok? Ou alguém que faz alguma coisa usando, né, o verbo hack, como a professora já explicou. Então, é um empréstimo, como ela já explicou também, nós fazemos muitos empréstimos da língua inglesa para a língua portuguesa. E às vezes tem termos que a gente nem chega a traduzir, como o hacker, por exemplo. Próximo. Secretly, nós temos aqui o LY, que é mais um sufixo, que lembram que eu falei para vocês? Muitas vezes ele é traduzido como mente, o mesmo sufixo mente nosso, mente, o finalzinho. Então, secreta ou secreto, e aí você tem o mente, secretamente. Então, nós temos o secret, que é de segredo, né? Ou de secreto, e aí você tem secretamente a tradução, ok? É o mesmo caso da próxima palavra, probably, termina com ly, L-Y. Então, a gente passa para a nossa língua, provavelmente. Muito bem. Muito bem, novamente. Vocês estão percebendo que a gente vai aumentando o nosso vocabulário a partir desses afixos? Vocês veem que facilita muito a nossa vida? Próximo, professora. Available. Novamente, o able, que transforma essa palavra, né, disponível. E engraçado, professora Leide, que muitas palavras, como essa daqui, né, ela não aparece. Ela não costuma aparecer sem o sufixo. Tem muitas palavras que elas já nascem com um sufixo ou com um prefixo, geralmente o sufixo. E, né, sem eles, elas deixam de existir ou de perder seu sentido. Fica só a raiz da palavra, mas ela não é usada sozinha. Ela só é usada com esse sufixo. Próximo. Stability, ou stability, vocês podem ouvir stability. Então, termina com T, né? Que é o nosso, o correspondente de dade, né? Então, estabilidade. Então, como o li, olha, isso é uma dica. O li corresponde no português o sufixo mente. O ti é o correspondente no português o sufixo dade. Tipo a disponibilidade, igualdade e assim sucessivamente. Vocês vão matando essa charada e vão selecionando e vão conseguindo formar muitas palavras a partir de poucos sufixos, que é o caso desses dois. Esses dois já tomam conta de muitas palavras, porque eles são bem comuns. Muito bem. Próximo. Nós temos a palavra wonder e o sufixo full. Nós temos wonder, significa maravilha, né? E o full transforma essa palavra num adjetivo. Maravilha
maravilhoso ou maravilhosa, ok? Tanto feminino quanto masculino. Notaram? Esse full transformou o substantivo wonder num adjetivo. Muito bem. Próximo, professora. Approximately é o li. O li é o quê? Terminação na nossa língua correspondente de mente. Então, aproximadamente. Logo a gente infere. Fica fácil de inferir quando a gente conhece os sufixos. Terminar de escrever aqui, professora, para todo mundo ver. Nossa palavrinha. Vão fechando aí o exercício, vão nos acompanhando, que vocês só têm que melhorar, aumentar esse vocabulário da língua inglesa a partir dos afixos. É muito importante que vocês acompanhem. Próxima palavra. Só uma informação. Vocês podem aproveitar esses exercícios que vocês estão vendo palavras com sufixos, com prefixos e pensar nas palavras sem eles. E aí vocês vão ter palavras novas, né? Vocês estão aprendendo as palavras já com os sufixos, mas tirando esses sufixos, eu já não tenho uma palavra? Um exemplo, approximate. Approximate sozinho significa aproximado ou aproximada. E aí você acrescenta o sufixo aproximadamente. Então você já tem duas palavras aí formadas em inglês. Né? Então é muito mais tranquilo quando você aprende o significado desses sufixos e prefixos. Vamos para o próximo. Loneliness. Nós temos a palavra lonely, que originalmente termina com Y, e às vezes há uma alteração, né, na grafia da palavra quando a gente acrescenta um sufixo. Aqui, o lonely, terminado com Y, tem o significado de sozinho, né, sem a companhia de alguém, de solitário. Sempre com aquela conotação negativa, né, que você está triste porque não tem ninguém ao seu lado, lonely. E aí você coloca o sufixo ness, que transforma o adjetivo lonely num substantivo. Então, agora eu vou ter, de sozinho, solitário, eu vou ter o quê? Solidão. Lembrando que é uma solidão triste. É algo que dá a conotação de algo triste, uma solidão que você não queria ter, ok? E por último, professora? Endless. Foi explicado que o less, ele tem um sentido de sem. Falta, né? Então, endless, aí se eu ler literalmente do sufixo para o radical, eu vou ler sem fim, sem fim. Ou então eu transformo numa palavra que é infinito, né? Olha como a gente melhora muito, muito o nosso vocabulário. Uma palavra ajuda até na própria língua portuguesa. Uma palavra com variações, sem fim ou infinito. E aí fica muito melhor, até mais motivador para a gente melhorar na nossa própria língua, aprendendo a língua inglesa. Vocês devem estar reconhecendo algumas dessas palavras. Lembram daquela música Endless Love? Pois é, amor sem fim, ou amor eterno, infinito. Então a gente às vezes está ouvindo uma música lá na rádio ou no seu CD e você reconhece as palavras. Ah, agora faz sentido, né? End, fim. Endless, sem fim. Olha que legal. Mais uma palavra. E eu posso acrescentar ela antes de um monte, um sem fim de adjetivos que eu quiser dizer que é infinito. Por exemplo, uma história infinita, endless story. Uma amizade infinita, o que não tem fim, endless friendship. E assim por diante. Olha como vocês vão aumentando o vocabulário de vocês, aprendendo mais palavras e compreendendo melhor textos que virão mais à frente. Ok? Vamos ao nosso último exercício. Dê a tradução das palavras abaixo. E agora nós estamos vendo o quê? Prefixos, ok, gente? Nós vimos no anterior os sufixos, agora nós temos os prefixos. Professora Leide, por favor, primeiro. Unbelievable, até o tema de uma música, né? É o prefixo un, que torna negativo. Então, believe é o verbo acreditar. Unbelievable, inacreditável. Que não se crê. Próxima, continuando aí, enquanto a professora copia, eu tenho misconception. A gente viu que ele tem sentido de contrário, né? É misconception. Então, conception é concepção. Misconception é o quê? Anticoncepção. Que aí daí vem até do comprimido que tomamos, né? Anticoncepcional. Então, misconception.
Unforgettable. Unforgettable. Também o agora, repetindo, que forget. O radical da palavra é o verbo forget, que é esquecer. Lembra? É uma palavra muito comum. Então, forget, esquecer. Eu tenho aqui o radical entre um prefixo e um sufixo. O prefixo é un, o sufixo é able. Então, unforgettable. Então, uma palavra aí, nós temos 3 palavras numa só. 3 palavras. Que bom, né? Como a gente amplia nosso vocabulário, que é inesquecível. Forget não é esquecer, então fica inesquecível. Composto por um prefixo e um sufixo. Disinfect. Infect é até um cognato que parece que infectar. Disinfect é desinfectar na nossa língua, né? Muito bem. Próxima vem o prefixo self. Já falamos sobre ele. E aí eu tenho o verbo no passado taught, que é o passado do verbo teach. Então, self-taught, que para nós corresponde a autodidata, aquele que ensina a si mesmo, ok? Autodidata, self-taught. Próximo, misfortune. Misfortune, eu tenho fortune. Comecem assim, vocês querem descobrir a palavra? Começa do radical da palavra, que geralmente é um cognato. Fortune, você lembra de fortuna, né? De sorte. Então, misfortune, qual é o contrário de sorte? Azar. Então, misfortune pode ser azar, ou então desafortunado, no caso de adjetivo. Insensitive ou insensitive. Eu tenho aqui um prefixo in, que ele tem o sentido contrário. Sensitive é sensível. Insensitive, insensível. Próximo, impatient. É o mesmo, segue a mesma sequência. Patient, o que é patient? Um cognato, paciente. Então, impatient é aquela pessoa que não tem nenhuma paciência. Ele é impaciente. Muito bem. Continuando, biodiversity. Biodiversity, a gente viu esse bio, né, que em inglês é bio. Então, você tem... ele é composto, essa palavra é composta também de um pré e um sufixo. De um prefixo e um sufixo. Mas como a gente está vendo, pedindo para grifar somente o prefixo, então o prefixo é bio. Mas é biodiversidade. Lembra que o T, ele tem o correspondente de dade, né, do sufixo dade na nossa língua. Biotechnology é a mesma coisa. Bio e technology é tecnologia. Então, biotecnologia. Quantas palavras a gente está aprendendo nessa aula, né, gente? Que coisa boa. E para a gente é sempre um prazer estar aí compartilhando o conhecimento. Continuando. Bilingual. Então, você tem a palavra lingual, que dá logo de ver, de linguagem, né, relativa à linguagem. Então, bilíngue, uma pessoa bilíngue, que fala mais de uma língua. Eu posso dizer que eu sou bilíngue porque estudei para isso, falo as 2 línguas fluentemente, inglês e português. Logo, eu sou bilíngue, que em inglês fica bilingual. E aí, a última é unhappy. Vimos ainda agora, o tem um sentido contrário, né? Contrário, de negação. Então, happy, feliz. Unhappy, infeliz. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Acredito que com essa aula vocês aprenderam bastante e a gente está aqui com todo prazer, repassando esse conhecimento nosso, eu e a professora Laura. Para a gente é sempre bom compartilhar o conhecimento, ainda mais com a língua inglesa, que a gente sabe que é tão útil para vocês. Nos veremos na aula 3 e eu espero vocês lá estudem, revejam em casa tudo que a gente viu, busquem outras fontes para que vocês fiquem bem afinados aí com a língua e possam compreender bem os textos. A professora Laura agora vai despedir, vai fazer os seus comentários. Vejo vocês na próxima aula. Obrigada pela ajuda de sempre, professora Leide. De nada. Queridos alunos, espero que tenham tirado bastante proveito dessa aula. Acho que vocês estão compreendendo o escopo da língua inglesa, né? Como ela é tão interessante, importante para a área de vocês e que não é tão difícil assim, né?
aquele velho mito de que, ai, eu mal sei falar português, né, professora Leide? Quanto mais vou falar o inglês. Isso daí é um mito e a gente tem que desmitificar o aprendizado da língua inglesa. Principalmente, gente, quando a gente tem interesse em aprender. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, a gente se esforça. E hoje existem tecnologias diversas para o aprendizado da língua inglesa. Só o fato de vocês estarem nos assistindo, de terem a oportunidade de ter uma aula como essas, com essas explicações detalhadas, é fantástico. Essa tecnologia não existia há muito tempo atrás. Então, aproveitem que vocês estão se formando como profissionais voltados para a internet, para a informática. Vocês vão aprender recursos ainda mais interessantes, ampliar o conhecimento de vocês e vocês vão poder aproveitar o aprendizado da língua inglesa justamente para crescer mais profissionalmente. E ao mesmo tempo vocês vão retroalimentar o conhecimento da língua inglesa ao passo que vocês aprendem mais coisas na área da informática. Porque como vocês viram no vídeo que vocês assistiram na nossa primeira aula, você, quando vai, por exemplo, no Google e busca uma informação em língua portuguesa, você encontra um número X de opções para pesquisa. Mas quando você digita aquela mesma informação em inglês, você pode ampliar ainda mais as opções para leitura, para pesquisa, para compreensão. Aproveitem as ferramentas que estão disponíveis. E esperamos que vocês tenham gostado da aula. Vamos esperar vocês agora na próxima aula, teleaula 3, com novas ferramentas para vocês terem mais conhecimento sobre a língua inglesa e para que vocês possam aplicar isso no dia a dia, no trabalho, nos estudos de vocês. Muito obrigada pela atenção.